Grupo de Oração Cordeiro da Paz, evangelizando na rede. Boa noite a todos. Que maravilha, né? Noite gostosa, né? Fresca, né? O que Deus proporciona para nós. Amém? Vou me apresentando, eu sou o Ronier, sou da Paróquia Santa Edviges, Grupo de Oração Imaculado Coração de Maria, qual já participo já há uns 5 anos, né? E hoje estou aqui para trazer uma nova, né? Uma boa nova daquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo, né? Sou casado, né, com a coordenadora arquidiocesana do Ministério para Crianças, faço parte do conselho do Ministério de Oração por Cura e Libertação e do Ministério Jovem, também sou ministro de Eucaristia, e hoje estou aqui em missão, para fazer a vontade de Deus, que a gente às vezes não sabe, mas Senhor, qual que é a sua vontade? Que nós amamos e amamos, né? Esse é a missão maior que nós temos, para fazer a obra do Senhor. Quem trouxe a palavra de Deus, diga eu. Oh glória, que maravilha. Então eu gostaria que você pregasse no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 15 seguintes. Nós vamos pregar do 15 ao 28. Na tradução da Ave Maria, quem está com a tradução, 1314. Que maravilha, né? Eu até tenho que confessar esse pecado para o Senhor, porque ontem eu estava em missão, não pude participar da Santa Missa. Aí eu não sei o que aconteceu ontem, né? Então eu estou até fora daquilo que aconteceu. Amém? Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 15 seguintes. Amém? E a palavra diz assim, ó: quando virdes estabelecida no lugar santo a abominação da desolação foi predita pelo profeta Daniel. O leitor entenda bem. Então os habitantes das Judéias fujam para as montanhas. Aquele que está nos terraços da casa não desça para tomar o que está em sua casa. E aquele que está nos campos não volte para buscar suas vestimentas. Aí das mulheres que estiverem grávidas ou amamentando naqueles dias, rogai para que a vossa fuga não seja no inverno, nem em dia de sábado, porque então a tribulação será tão grande como nunca foi vista, desde o começo do mundo até o presente, nem jamais será. Se aqueles dias não fossem abreviados, criatura alguma escaparia, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém de vós disser, eis aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não creiais, porque se levantarão falsos cristãos e falsos profetas, e farão milagres, a ponto de seduzir, como se fosse possível, até mesmo os escolhidos. Eis que estáis prevenidos. Se pois a vós disserem, vinde, ele está no deserto, não saiais, ou lá está ele em casa, não o creiais, porque como um relâmpago da parte do Oriente ilumina até o Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Palavras da nossa salvação. Que palavra tremenda, né? E o interessante é que quando eu meditava nessa palavra, quando passaram ela para mim, eu lia, relia e não compreendia o que o Senhor queria dizer. E o que eu fiz? Comecei a ler do início o capítulo, e fui compreendendo que o Senhor estava dizendo mesmo do fim dos tempos. Do fim dos tempos. E a parte que mais me tocava, que me chamava a atenção, era dos falsos profetas, daqueles que estão dizendo que é o próprio Cristo, que estão vindo em nome de Cristo.
A palavra veio dizer que até eles mesmos farão milagres e prodígios. Quer dizer, nós temos que estar atentos, a ponto de seduzir até aqueles que são escolhidos, veio dizer a palavra, né? Vai seduzir aqueles que estão escolhidos a estar na presença do Senhor. Então nós temos que estar atentos de forma concreta, procurar ver se vem de Deus, se é o próprio Senhor Deus. Quantas pessoas nós já ouvimos falar, principalmente que frequentam outras seitas, outras igrejas, e dizem: não, o Senhor está aqui. E nós vemos que às vezes é obra maligna que vem acontecendo. Algo ontem foi partilhado no Face de uma igreja, que o próprio demônio estava pedindo o dízimo para aquele povo. Eu falei: meu Deus do céu, é o fim dos tempos. E é aquilo que vai acontecer. E se formos pegar o evangelho mesmo, pegar no início, ele vem falar, vai acontecer guerra, e vai ter desolação, e muitos serão enganados, e o justo viverá pela fé. Quantos de nós que ainda não tem a fé embasada no Cristo vivo ressuscitado? E ainda falhamos porque a nossa parte humana às vezes falha em crer verdadeiramente. Nós cremos, quando nós rezamos o creio, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E às vezes a gente duvida do creio, duvida que Deus pode estar falando conosco. Amados, se nós pudermos fazer aquilo que o profeta vem dizer, já avisar que os escolhidos serão aqueles selecionados, mas até esses podem ser enganados se não estiver ligado ao Senhor. Tudo aquilo que é contra aquilo que a igreja prega, aquilo que a igreja vivencia neste tempo, está fora do comum. Nós temos que estar orante. Vigiai, o Senhor vem dizer, vigiai, porque se nós não vigiamos, nós não sabemos o que acontece. Em um dos evangelhos vem dizer: olha, se nós soubéssemos que dia e que hora o ladrão viesse, nós ia ficar de vigília esperando, e nós não seríamos surpreendidos. Se nós vigiarmos e buscar mesmo o conhecimento que vem de Deus, aquilo que vem do próprio Senhor Deus, Ele vem nos orientar. É pedir o Espírito Santo. Você viu que na leitura de hoje veio falar assim: olha, mulheres que estiverem grávidas ou amamentando, rogai ao Senhor para que não seja num dia de inverno ou num dia de sábado. Se for no inverno, quanta desgraça vai acontecer. Nós temos que estar preparado para a vinda do Senhor. E Ele está vindo agora nesse tempo. Eu creio que o Senhor está próximo de chegar. Nós temos que estar com nossos olhos abertos, denunciar, se necessário for, aquilo que está errado, para buscar a salvação da nossa família, dos nossos, não é verdade? Porque a salvação é individual e pessoal de cada um. Mas se eu não faço a minha parte de buscar o Senhor, de apresentar ao Senhor os outros, que graça terá? Que graça terá eu ir sozinho para o céu e olhar para todos os meus irmãos que não conheceram a Deus por causa de minha culpa? E é perigoso eu ainda não subir ao céu também, porque por eu não ter anunciado, por eu não ter falado do Senhor para aqueles que não conhecem, a culpa também será minha, na verdade. Porque você conhece a palavra, e por que não anunciou aqueles lá? Por causa que eu tenho medo. O meu medo humano não pode ser maior do que aquilo que Deus tem para o povo. Que maravilha fosse se este grupo de oração estivesse lotado, que não coubesse ninguém para ouvir a palavra de Deus. Mas a missão depois não passa a ser mais minha, passa a ser a cada um de nós de evangelizar. Na hora da oração a irmã falava assim, de quantas vezes eu não anunciei no meu trabalho para os meus amigos, mas que alguns criam, falavam: você é crente? Porque você falava Deus te abençoe, não é verdade? E é assim nós temos que mostrar com a nossa vida. Mas não só para aqueles que nos cumprimentam, mas sim para todos aqueles que estão à nossa volta. Porque dali terão pessoas que serão salvas, sim. Serão salvas porque você anunciou com a sua vida, com o seu amor. Amados, se nós falarmos de Deus, aquilo que Ele vem fazer em nossas vidas, mas testemunhando verdadeiramente, as pessoas vão crer na verdade. E a verdade é que Cristo pode fazer todas as coisas, mas nós temos que pedir o auxílio do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo está em nós, nós conseguimos sentir, ouvir a própria voz de Deus. E se nós não deixarmos o nosso gosto humano, quando eu falo gosto humano, é o nosso pecado de estimação. Vamos colocar um pecado que a gente tem muito,
Quem gosta de dormir bastante no final de semana? Deitar e só acordar bem tarde? Eu gosto. Eu não vou negar, eu gosto. Porque durante a semana inteira eu acordo cedo. Eu falo assim, pelo menos no final de semana eu quero acordar um pouquinho mais tarde. Mas mesmo assim, às vezes eu levanto cedo. Porque a gente tem missão e a gente vai fazendo a vontade de Deus. Outro pecado que muitas vezes a gente acha que não é tão grande assim, mas é a gula, né? Meu Deus do céu, quanta coisa gostosa. Por isso que falamos que o pecado é gostoso. Quando a gente começa a comer e vai se saboreando e começa a achar aquele gostoso e começa a comer de novo, se a gente não vigiar, a gente peca novamente. E às vezes, uma coisa que eu vi, né, não questionando, não falando isso, ainda ontem eu comentava com os irmãos, nós somos muitos individualistas. Quer ver como? Se você vai numa festa da igreja, você compra um almoço. Às vezes acontece isso. Eu não olho pelo meu irmão que está precisando comer. Não, eu quero meu prato cheio. E às vezes eu como 2 colheradas daquele ali e jogo o resto tudo fora. Nós cometemos 2 pecados, da gula e do desperdício. E outra, não amamos o irmão. Porque se nós colocamos a quantidade que nos saciará, nós pensamos no irmão, não tem outra gente para comer. Ah, mas os orgulhosos dizem, não, mas eu paguei, tenho o direito de comer isso. Isso é verdade, tenho o direito de comer, mas não tenho o direito de desperdiçar, jogar fora. Então nós temos que ter a humildade de reconhecer as nossas falhas, de olhar para o irmão que ele precisa, tanto quanto nós, mas de amarmos primeiro. Você imagina no mundo lá fora, quantas pessoas passam necessidades. Vamos colocar num país que temos missionários lá, não é verdade? Que estão lá na África. E lá, guerra civil e fome. E nós aqui, muitas vezes, esbanjando daquilo que nós temos de melhor e jogamos fora. Desperdiçamos. Haverá um tempo de guerra. E a palavra do Evangelho, um pouco antes, vem dizer: e haverá fome e peste. E se nós não nos atentarmos que Jesus está chegando e que nós temos que olhar para o irmão e ver que os próprios profetas, que serão os falsos, terão querendo nos seduzir para acharmos que é Ele que é o Senhor Deus, e não é. Nós temos que tomar cuidado. Ainda me partilharam antes que vinha como uma visualização no núcleo de discernimento, uma serpente querendo abocanhar. E quando eu orava hoje, eu olhava, pedia: Senhor, me fala comigo nessa palavra. E Ele me mostrava um olhar que estava escondido em uma vegetação, e aquele olhar de ira, de raiva. E o Senhor falava no meu coração que era o próprio inimigo que estava nos observando para ver as nossas falhas, onde ele vai pegar a nós, armar armadilha para nós cairmos. E muitas vezes, quando nós esquecemos de vigiar, nós caímos nas armadilhas de Satanás. Como eu disse, eu tenho um pecado comigo de ontem, que eu não participei da Santa Missa, mas eu estava em missão. Mas isso não é desculpa. Eu preciso buscar a reconciliação com Deus. Eu preciso buscar aquilo, porque senão eu não serei salvo. E às vezes a gente acha: só um dia, não dá nada. Dá sim. Faltar missa no domingo é pecado. Eu sei, eu reconheço. Tanto que eu peço a misericórdia de Deus. O momento da misericórdia que foi pedir, eu pedia sobre aquela situação que eu estava vivenciando: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu não participei da sua Santa Missa. Eu não comunguei, Senhor, do teu corpo santo. Mas que o Senhor venha mesmo sobre as minhas faltas, Senhor, para que eu venha confessá-las dignamente, comungar dignamente, Senhor, porque eu preciso de vós. Sem a sua misericórdia, sem a sua vida na minha vida, Senhor, eu não seria nada. E eu olhava para o chão e via o pó, via os vermes, e eu falava: eu sou menos que isso. Se não fosse o Senhor, Senhor, se não fosse a sua graça, eu não estava nem abaixo disso aqui. Nós temos que reconhecer e pedir que a palavra venha fazer em nós, que nós vigiamos e oremos, prestamos atenção naqueles que podem nos querer enganar. Amados, feche os seus olhos um pouquinho, repita comigo:
Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo me abra os olhos para ver a Tua misericórdia, Senhor. Que abra os meus ouvidos para ouvir a Sua voz, para reconhecer, Senhor, que o Senhor fala comigo, e que nesse falar eu compreenda que é o Senhor que fala mesmo no meu coração, e que cada dia eu ouça mais a Sua voz, para que eu não seja enganado por profeta nenhum, por missionário nenhum, que não fale de Ti verdadeiramente. É por isso, Senhor, que eu quero contemplar a Tua cruz, porque foi através dela que eu recebi a graça da remissão de meus pecados e do pecado do mundo inteiro. Amém. E dessa forma, meus amados, nós temos que ter a consciência que Deus nos salva, que Deus nos ama e que Ele fará nossas vidas muito melhores do que nós vivemos. Se nós olharmos para os nossos irmãos e ver que Deus quer usar da nossa vida para eles, que nós façamos. Às vezes nós temos vergonha de anunciar a Deus, mas não só vergonha de anunciar, às vezes de mostrar o reflexo do Senhor em nossas vidas, não é verdade? Porque é difícil. Se eu falar para vocês que é fácil, eu estaria mentindo. Não é fácil falar de Deus. Às vezes você vê eu falando dessa forma, mas não é fácil anunciar o amor de Deus, não é fácil viver o amor de Deus, porque o amor de Deus é aquele que nada condena, nada julga. Se nós pegarmos em Coríntios, a palavra vem dizer assim: tudo suporta, tudo espera, tudo crê. É o amor de Deus. Ele não julga, Ele não nos condena. Então cada dia que nós fazermos a vontade de Deus e procurarmos enxergarmos que Deus está agindo, nós erraremos menos, nós julgaremos menos e amaremos mais. Reconheceremos Deus pela Sua voz, porque Ele é o bom pastor, não é verdade? E quando a gente ouve a voz do nosso pastor, a gente reconhece verdadeiramente que é o próprio Senhor que fala em nosso coração. Todas as vezes que nós ouvimos uma pregação que o Senhor fala em nosso coração, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, é o próprio Senhor Deus que fala em nós. Mas quando a pregação faz efeito, é quando nós tiramos daquela pregação e passamos para o outro, porque nós começamos a vivenciar aquilo que a palavra nos disse, a levar o amor, a transmitir o amor. E dessa forma nós não estaremos desatentos quando o Senhor aparecer. Nós saberemos quando o Senhor aparecer, porque nós reconheceremos os seus sinais, que é o próprio Cristo. E nós não seremos enganados como aqueles que falam: olha, Cristo está lá em casa, e é mentira. A palavra veio dizer: Ele virá como um relâmpago, que cortará o oriente ao ocidente. Então será rápido. Então, se nós não estivermos ligados ao Senhor através do Espírito Santo, nós não saberemos quando o Senhor virá. É por isso que nós temos que estar atentos, como aquele que vigia, como aquele que ora, como aquele que escuta a voz do Senhor, para fazer as suas obras, para fazer o querer de Deus. Coloca a mão no seu coração novamente. Mas eu não vou pedir para vocês fecharem os olhos. Eu vou pedir para que vocês olhem no crucificado. Sabe por quê? Porque haverá os sinais que nós reconheceremos, os sinais de amor de Deus. E olhando mesmo para as chagas de Cristo, olhe para as chagas da mão dele, que foi furado pelos cravos, que começou a correr mesmo o sangue, e a gota de sangue que caiu pingou sobre cada um de nós. A coroa que foi colocada sobre sua cabeça, para que ele fosse considerado rei dos judeus, também considera que é nosso rei.
É por isso que a autoridade do Senhor foi dada através dos céus. Nós furamos o coração do Cristo. Foi nós que transpassamos o coração dele. E muitas vezes dizemos: se tu me amas, eu te furarei. Eu te furarei, Senhor, se tu me amas. Mas ele se permitiu ser furado para mostrar que ama cada um de nós. Imagine se ele tivesse nos condenado a partir do momento que nós batemos, cuspimos, o crucificamos e o matamos. Ele não fez isso com nós. Ele falou: eu amo vocês, a cada um de vocês, que me entrego por amor. Que me entrego por amor. Até aqueles que não estão aqui dentro deste grupo de oração, até aqueles que se drogam lá fora, eu os amo. Porque eu carreguei a cruz por amor a esta humanidade. E vai se levantando. Eu convido você a se levantar neste momento.